Olá, tudo bem com você? Que bom ter você de volta em mais um final de semana. Poxa, fico feliz demais ter a sua companhia, poder estar sendo um canal de Deus para a sua vida. Esse é o propósito desse canal, você sabe, né? No meu coração, no meu íntimo, é que se Deus alcançar uma pessoa apenas e falar no profundo e transformar a vida dessa pessoa através da mensagem ministrada através desse canal, para mim já valeu todo o esforço, toda a minha dedicação aqui em estar fazendo esses vídeos, que não é fácil, né? Pregar numa igreja é muito mais fácil do que estar fazendo vídeos, não é fácil falar para uma câmera, né? Mas graças a Deus aí a tecnologia vem evoluindo e nós temos hoje essa bênção, né? Que é conseguir alcançar muitas pessoas de dentro da nossa casa, né? E nós como cristãos, a gente não pode esquecer essa tecnologia ou dizer que é algo ruim, não. Temos que usar em proveito sim, com sabedoria, em proveito sim da obra de Deus. Então, sem demorar muito, nós estamos falando sobre o Salmo 23, verso 5. Você que tem acompanhado os vídeos, já estamos terminando o Salmo 23, falta apenas o último versículo, verso 6. E hoje vamos ficar apenas no verso 5, tá bom? Eu sou o pastor Alexandre e esse canal é o canal Pare um Pouquinho. Vamos lá, pessoal, Salmo 23, verso 5. Vou pegar duas versões para conversar com vocês, porque possuem diferenças nessas versões. A primeira versão, a King James atualizada, ela vai dizer assim, ó: Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos me honrarás. Olha só a versão NVI. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Né? Perceba que a versão NVI, ela vai um pouquinho além, enquanto a versão King James atualizada vai pegar essas duas questões de ungir a cabeça com óleo e fazer o cálice transbordar e substitui pela expressão me honrarás. Não está errado, realmente essas duas questões são questões de honra, né? Porque agora, se você não percebeu, o Salmo 23, versículo 5, essa figura do pastor e da ovelha, ela é substituída por uma questão de anfitrião e de um convidado, tá? Como sempre, né, existem divergências teológicas. Alguns teólogos vão dizer que essa questão de ovelha e pastor ainda não mudou. Davi ainda continua falando sobre a questão da ovelha e do pastor. Mas já a maioria dos teólogos, de uma versão mais, né, um estudo mais aceitável, vai apontar para a questão de que não, mudou essa questão. Davi não está falando mais de ovelha e pastor, Davi agora está falando de um anfitrião que recebe um convidado. Né? Então esse é o verso 5 do Salmo número 23. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E olha que interessante, você perceba que a questão do cuidado, né, que é uma palavra que está em todo o Salmo 23, cuidado. Né? Pegamos aí o verso 1º, 2º, 3º, 4º, e você vê que é o cuidado do pastor com a sua ovelha, da ovelha se sentindo protegida, da ovelha andando no caminho certo, da ovelha não tendo falta de nada, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. E agora você vê Davi mudando de figura, na visão da maioria dos teólogos, para uma questão do anfitrião e do hóspede, do convidado, que também traduz essa ideia de cuidado, essa ideia de proteção. Na cultura antiga, quando um hóspede, né, era recebido pelo anfitrião e esse lhe dava um banquete, algumas coisas aconteciam ali, né? Uma delas era que esse hóspede tivesse a sua cabeça ungida com óleo. Se não fosse a cabeça, seriam os pés, né? Em alguns casos seria ungida a cabeça, ungida a barba. E a questão da unção com óleo é uma questão usada por muito tempo no Oriente. As culturas do Oriente sempre usaram o óleo com diversas finalidades.
tanto finalidades do dia a dia como finalidades religiosas, espirituais. Você vê na Bíblia muitos usos dessas questões do óleo, tanto para cura, quanto, né, no caso de uma recepção de um convidado, porque isso demonstra carinho, demonstra respeito, demonstra honra por aquela pessoa que eu estou recebendo, ou uma unção no sentido espiritual, religioso, quando Deus, ele em Êxodo lá, ele manda preparar um óleo, e aquela mistura não poderia ser reproduzida para outras coisas, né? E nenhum outro homem poderia ser ungido por aquele óleo, a não ser os sacerdotes, né? O óleo que unge Arão, né? Depois o óleo que unge os utensílios do tabernáculo, que separa aquele material, né, para o serviço ao Senhor. Temos também a unção de reis, os reis quando eram empossados no seu reino, eles também eram ungidos. Já falei dos sacerdotes, no caso de Arão, os profetas também eram ungidos. Então você percebe que tem essa unção no caráter espiritual, no caráter religioso, mas também existe a unção no dia a dia, porque o povo antigo, o povo do Oriente, sempre gostou muito de usar óleo, né? Então a questão aí do óleo, quando se recebe um convidado, né? Você está ali ungindo o seu cabelo com perfume, a sua barba, isso é um sinal de respeito, é um sinal de carinho, é um sinal de cuidado. Igualmente a taça, né? A taça que é enchida, que Davi fala, né? Enche, o meu cálice transborda, a minha taça transborda. E é interessante Davi falar isso, porque quando um anfitrião queria muito bem, né, servir seus convidados, ele mantinha sempre a taça cheia, né? E Davi, ele não diz que a taça está cheia, diz que a taça vai transbordar. Então você percebe que nesse versículo do Salmo 23, Davi, ele está dizendo que a pessoa que o recebe, o recebe muito bem. O recebe muito bem. Porque ele faz um banquete, não lhe dá apenas um pratinho com comida, né, aquele que você retira do micro-ondas, deixou em banho-maria, não. Ele faz um banquete, uma mesa para você, ele te unge, ele unge a sua cabeça, ele vai, né, é o óleo que escorre sobre a barba, unge a sua barba, ele te unge, ele enche o seu cálice, não só enche, ele faz o seu cálice transbordar. E olha que interessante, esse anfitrião, ele faz tudo isso na presença dos inimigos de Davi. Estranho, né? Estranho pensar que alguém poderia comer na presença de um inimigo. O inimigo é alguém que pode me ferir, que alguém que está pronto para me fazer mal. Mas naquele momento parece que os inimigos estão olhando e Davi está sentado num banquete tranquilamente, como se estivesse numa situação com ausência de guerra, tranquilo, né, sem ter nenhuma ameaça. E Davi está ali sentado, se deleitando no seu banquete à presença dos seus inimigos. Fantástico, né? Olha a segurança que Davi transmite, olha o cuidado que Davi transmite, que o anfitrião tem com ele. E aí vem a pergunta: Alexandre, quem é esse anfitrião? Simples, esse anfitrião é o pastor, esse anfitrião é o próprio Deus. Davi nada mais, nada menos está sendo servido pelo próprio Deus. Em Lucas, Jesus fala sobre isso, né? Fala do servo bom e fiel, que por achar assim, né, sendo bom e fiel, ele seria colocado numa mesa e seria servido pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor o serviria naquela mesa. Isso é fantástico, é tremendo. Deus ali se torna o anfitrião, aquele que vai servir Davi num banquete onde Davi é ungido pelo próprio Deus, onde o próprio Deus enche o cálice de Davi, esse cálice transborda, e quem está ao redor são os seus inimigos. Na cultura antiga, uma pessoa que era convidada para um banquete, para se hospedar numa casa, ela, enquanto estivesse ali, ela tinha ali a proteção total do anfitrião.
sentar à mesa na cultura antiga é muito mais profundo do que o nosso sentar à mesa, né? Nós sentamos à mesa com qualquer pessoa, mas lá na cultura antiga, o sentar à mesa, ele denota uma questão profunda de aliança, sabe? Por isso que Jesus era muito recriminado quando se assentava à mesa com prostitutas, com publicanos, com pecadores, porque dava a ideia aos fariseus da época, aos escribas, aos saduceus, de que Jesus estava fazendo aliança com essas pessoas. E de certa forma estavam, mas não era a aliança que eles estavam pensando, né? Era uma aliança de salvação. Jesus estava alcançando aquelas pessoas para o seu reino, estava levando a mensagem de salvação para aquelas pessoas que eram marginalizadas, esquecidas e tudo mais. Então essa questão de assentar na mesa é algo muito sério para o povo do Oriente. Então quando Davi fala que o próprio Deus, né, preparas uma mesa à presença dos meus inimigos, Davi está dizendo o seguinte: eu tenho uma aliança com esse Deus, eu tô, né, em comunhão com esse Deus de uma tal maneira que ele prepara uma mesa, ele unge a minha cabeça, ele faz o meu cálice transbordar, ele me honra. E todos aqueles que são contra mim, que talvez pensariam que Deus não era comigo, que pensariam que por eu estar vivendo uma coisa ou outra, Deus tinha me abandonado. Não. Deus vai mostrar para todos que Ele está comigo, e não só está comigo, está me servindo um banquete, e está ungindo a minha cabeça, está fazendo o meu cálice transbordar. Traduzindo, está me honrando. Eu sou honrado por Deus. Eu sou honrado por Deus numa mesa com um banquete só para mim, de fartura, à vista de todos. Aqueles que estão de longe, estão olhando e estão vendo, olha como é que Davi é honrado por Deus. Eu não vou chegar perto de Davi. Olha quem é o anfitrião de Davi. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Olha quem está servindo um banquete para Davi. É o próprio Criador dos céus e da terra. Fantástico, né? Olha o simbolismo de cuidado, de proteção, sabe? A figura pode ter mudado. Agora estamos numa figura tipo um restaurante, como eu falei no outro vídeo, onde um anfitrião recebe bem o seu hóspede, mas a figura do cuidado continua. Ainda Davi está falando do cuidado do pastor e da ovelha. A ovelha que se sente protegida pelo pastor, cuidada pelo pastor. Da mesma forma, um hóspede bem recebido, né? Jesus, quando foi na casa daquele fariseu, e o fariseu não recebeu com ósculo, porque era esse o procedimento, né? Quando uma pessoa era recebida lá na época de Jesus para um banquete, uma pessoa de honra, você a saudava com ósculo, né? Beijava a sua face, você a lavava os seus pés, você a ungia os seus pés. Ou em outras situações você ungiria a sua cabeça, a sua barba, você faria todos os procedimentos de honra para esse convidado. E aquele fariseu nada fez. E aquela mulher que entrou, né, aquela mulher criticada pelaquela sociedade, por ser uma mulher pecadora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, né, limpa com seus cabelos e tudo mais, e o fariseu fica escandalizado, porque vê toda aquela cena e Jesus o repreende severamente. Poxa, eu entrei aqui, você não me saudou com ósculo, essa mulher está beijando meus pés, você não me ungiu, essa mulher aqui ela derramou óleo aqui sobre os meus pés, ou seja, ela está fazendo tudo o que você deveria ter feito, mas você não fez, você não soube me receber com honra, né? Eu, né, sou o seu convidado para um banquete aqui que você está colocando para mim, mas você não me recebeu da maneira como deve ser recebida. E não é o que acontece aqui no caso do Salmo 23, verso 5, Davi é muito bem recebido por Deus, e toda essa recepção, todo esse carinho, toda essa honra mostra o cuidado de Deus na vida de Davi, assim como o cuidado do pastor na vida da ovelha. Então é isso que esse salmo tem a falar para mim, tem a falar para você. Temos um Deus que não importa a situação, não importa quantos inimigos estão ao nosso redor ou quais ameaças nós estamos enfrentando.
É possível, em meio a todo o caos, em meio a toda a turbulência da vida, é possível, diante de tudo isso, Deus nos preparar uma mesa, nós sentarmos tranquilamente, nos deliciarmos nas diversas comidas que Deus vai nos apresentar ali, porque é um banquete, não é apenas um prato único. Vou ser ungido, cálice, não vou me preocupar, porque a bebida vai transbordar. Eu tenho bebida em abundância nesse banquete. Não vai faltar bebida, cálice transbordando. É sinal de que o anfitrião, ele me honra. Ele gosta muito da minha presença aqui nesse banquete. Aleluia. É assim Deus faz com a gente, sabe? Assim Deus faz com a gente. Assim Deus faz com a gente. Às vezes a gente fica achando que Deus se esqueceu da gente. A gente fica achando que talvez por estar passando por circunstâncias difíceis, que Deus não é mais com a gente e que não é possível ter paz. Porque também esse banquete fala de paz, sabe? Ninguém come na presença dos inimigos tranquilamente. Se você está numa batalha, na presença dos seus inimigos ali, você logicamente vai comer apressadamente, porque você pode ser atacado, você pode ser atingido. Mas você perceba a tranquilidade que Davi lhe mostra nesse versículo. Pô, os seus inimigos estão vendo e ele está ali, tranquilo, comendo à vista de todos. Uma outra visão também que esse texto pode falar pra gente, comer à vista dos seus inimigos, é também no sentido quando um príncipe era honrado no palácio, ou quando um vassalo era honrado no palácio, ele também era lhe oferecido um banquete, à presença daqueles que estavam concorrendo com ele. Então uma pessoa era exaltada e as outras pessoas ficavam vendo ali aquela pessoa exaltada se deliciando num banquete. Pode ser também que Davi tenha se referido nessa questão, porque era comum oferecer banquetes para pessoas que eram honradas, ou pessoas que disputavam alguma posição no palácio e quando ganhavam essa posição eram oferecido banquete, e as pessoas que não tinham alcançado a posição ficavam à vista ali vendo aquela pessoa se deliciar no banquete. Também poderia estar apontando também para essa questão. E também não foge muito daquilo que eu tenho falado com você. Mas pegando a essência desse versículo, a gente precisa entender o seguinte. Nós temos um Deus que ele não é um Deus distante, ele não é um Deus soberbo, ele não é um Deus arrogante, pelo contrário, é um Deus humilde. É um Deus humilde que nos prepara um banquete. Mesmo com todas as falhas, com todos os defeitos que nós temos, com todas as dificuldades que nós temos um Deus que prepara um banquete para a gente, que faz tudo isso, que unge a nossa cabeça, que nos recebe, que faz o nosso cálice transbordar, o cálice possivelmente do vinho, que simboliza alegria, e tudo isso na presença daqueles que nos querem mal, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Dois tipos de inimigo na Bíblia: inimigos terrenos, Davi tinha muitos na sua época, ou inimigos espirituais. Nós hoje, no Brasil, podemos dizer, não temos muitos inimigos terrenos. Lógico, temos algumas desavenças ali, desavenças aqui, mas eu creio que você que está me ouvindo aí, vendo, não tenha muitos inimigos. Pode ter alguém com inveja ou algo parecido, mas inimigos como o mencionado aqui em Davi, de pessoas de morte, querer matar a sua vida, creio que não seja o seu caso. Nossos maiores inimigos, na verdade, hoje, nesse tempo, são seres espirituais, são demônios que tentam oprimir a nossa vida, que tentam se valer das nossas fragilidades, para surfar nos nossos problemas e complicar a nossa vida. Mas em meio a todo o caos, em meio a todo o problema, em meio a toda a dificuldade que nós temos nesse mundo, Deus nos proporciona um banquete. Isso mostra que Ele cuida de nós, sabe? Ele cuida de você, Ele cuida de mim. É essa certeza que nós temos que ter de um Deus que está sempre pronto a preparar um banquete para a gente, na presença dos nossos inimigos, na presença daqueles que nos querem mal, daqueles que olham assim: poxa, essa pessoa deve estar falida, Deus deve ter se esquecido dela. Porque por muito tempo
possa ser que tenham pensado isso de Davi, sabe? Davi, ele matou pessoas da casa de Saul, Davi viveu fugido bastante tempo da casa de Saul, e pode ser que alguém tenha pensado de Davi, olha, esse Davi aí, ele nunca mais vai se assentar na mesa de Deus, esse Deus, ele não pode ser com Davi, mas Davi se tornou o rei segundo o coração de Deus, não é isso? Segundo o coração de Deus, foi um homem honrado, foi um homem abençoado por Deus, e até quando Absalão, seu filho, tenta tomar o seu trono, tentam jogar na cara de Davi, que ele estaria sofrendo todo esse mal devido aos seus pecados do passado, que Deus não era com ele. Mas Davi sabe muito bem que, ainda mais, independente dos seus defeitos, das suas fragilidades, Deus o honra, Deus o guarda, Deus o protege. E é essa segurança que eu e você temos que ter também em qualquer situação da nossa vida, saber que Deus nos guarda, nos honra, nos protege, independente das nossas fragilidades, dos nossos erros, porque não vivemos mais uma vida de pecado. Quando erramos, o pecado, ele é um acidente na nossa vida, ele não é uma opção, ele não é um desejo nosso, ele não é uma vontade nossa, ele é um desvio, ele é um acidente. Nós não queremos pecar, queremos viver para Deus. E Deus sabe a nossa fragilidade, sabe onde você tem fragilidade, sabe onde eu tenho as minhas fragilidades. E em meio a toda essa dificuldade, é possível sim ter paz, sabe? É possível sim ter paz nesse mundo, mesmo mundo com Covid-19, mesmo um mundo com tanta ansiedade, depressão, com tantos problemas. É possível sim se assentar na mesa do Senhor. É possível sim ser servido por Deus e comer em paz, sabe? Ser honrado, ser amado, ter o cálice transbordando, o cálice da alegria. Eu convido você a mergulhar na presença desse Deus. Eu convido você a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, caso você não tenha feito. Ele tem um banquete para você, sabe? Ele quer te servir, ele quer ser o seu Deus, ele quer ser o seu anfitrião. Lá no céu, lá na glória, quando estivermos com o Senhor, lá nós também seremos servidos, nós também nos assentaremos numa grande ceia, num grande banquete. Ao lado de Abraão, Isaac, Jacó, nós estaremos diante dos patriarcas, estaremos diante de todos aqueles que foram salvos, estaremos sendo servidos pelo próprio Deus, né? As bodas do Cordeiro, aleluia, nós estaremos sendo servidos. Isso é um privilégio, não é verdade? É o Deus que nós temos. E é essa confiança que eu quero que você tenha nesse dia, sabe? Preparas em uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia! É o que Deus tem pra gente. Olha, para terminar, não pega esse versículo e transforma ele em coisas materiais. Olha, Alexandre, o banquete todas as coisas materiais que Deus está fazendo na minha vida. Deus fez um banquete para mim. Olha, Davi, quando está se referindo nesse texto, tem certeza absoluta que ele não está focando em coisas materiais. É muito além disso, sabe? É muito além disso. Levar esse texto apenas para coisas materiais é realmente, como diz o pastor Ed René, andar na periferia da nossa fé. Transformar o que Deus faz, as bênçãos de Deus, as provisões de Deus, os cuidados de Deus em apenas coisas materiais, realmente ser o mais miserável de todos esses homens, se preocupar só com esse mundo, querer Cristo só para esse mundo, querer Deus só para esse mundo, tá bom? Então fica aí a dica, saiba que o Senhor está te convidando, caso você não tenha aceitado ao Senhor. Tem uma mesa te esperando, o próprio Deus quer te servir, quer te honrar, quer ungir a sua cabeça, quer fazer o seu cálice transbordar. Deus te abençoe, tá? E até o próximo final de semana, onde estaremos conversando sobre o último verso do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.